Girassol, jornal edição de segunda-feira, com um ponto de situação da greve de professores no ensino superior, onde as aulas estão paralisadas por tempo indeterminado. Quina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros assuntos para hoje, que passam também pela situação dos oficiais de justiça. E ainda memorando de garantia de crédito de apoio a pequenas e médias empresas com valores que rondam os 100 milhões de dólares. Aeroporto Dr. António Agostinho Neto e perspectivas de entrada em funcionamento ainda este ano. O Presidente da República fez hoje visita de campo. Cenário na Avenida Comandante Valódia, depois do fim de semana agitado. Prémios sírios com gala de atribuição agendada para quinta-feira. Não falta desporto com o melhor que marca o dia no país e além fronteiras. Olá, boa noite. Bem-vindo. Continua a patente a greve dos professores no ensino superior. As aulas estão paralisadas por tempo indeterminado. Não há até o momento consenso nas negociações entre o sindicato e o Ministério, que aponta a questão salarial como o único fator de discórdia nas negociações. A greve declarada desde o passado dia 27 de fevereiro nas universidades públicas do país preocupa os estudantes da cidade capital, como explicam os discentes da Faculdade de Ciências Naturais. É muito preocupante, não é? Sabendo que tínhamos que continuar a estudar, mas infelizmente estamos parados, não é? Vai prejudicar todos nós. Devido à greve, não é? Não conseguimos entrar para o segundo semestre. Tínhamos que entrar para o segundo semestre. Nenhuma aula do segundo semestre ainda foi dada, porque infelizmente aderiram a esta greve. Na verdade, são os professores que formam os médicos, são os professores que formam engenheiros, são professores que formam advogados. Sim, por todos, são os professores que formam um país. Fomos ver de perto as salas e quase se parecia um deserto, pelo menos no que se refere à presença de estudantes e professores. Todavia, constatamos também que na Faculdade de Direito os professores não aderiram à greve. Hoje já tivemos aula, só do período diurno. Tivemos aula de INESD, né, que é a Introdução ao Estudo de Direito, e Ciência Política. Os que foram para a oral estão a fazer as orais. Quem dispensou de primeira, como eu, né, está aqui a relaxar. Completa hoje um mês desde que foi retomada a greve das instituições públicas do ensino superior a nível nacional. E o sindicato aponta que os professores regressam aos seus postos de trabalho após um pronunciamento do Ministério de Tutela. Nós não temos tempo previsto para terminar a greve, porque é tempo indeterminado, estamos a dizer. Agora, cabe a quem deve tomar a decisão para o efeito, porque nós já negociamos e alguém falta cumprir com os pontos acordados. O responsável adiantou ainda os pontos que constam do caderno reivindicativo. Nós dividimos 8 pontos por 2. Há 4 pontos que achamos que são de médio e longo prazo e 4 pontos que são de curto prazo ou atendimento imediato. Desses 4 é que os 2 estão na perspectiva de serem resolvidos, mas ainda não são factos consumados. Estamos a falar de formação contínua e fundos para a questão científica. Entretanto, o caso de salário condigno e seguro de saúde é que estão por ser resolvido. E a Inspeção-Geral do Trabalho garante que está a acompanhar todo o processo de conversações entre as partes. As negociações continuam e estamos em crer que num curto espaço de tempo possamos ter o acordo para que os professores então retornem às suas atividades profissionais. Fim da greve no ensino superior continua sem qualquer previsão.
E ao longo desta edição olhamos também para a situação dos oficiais de justiça, que estão na mesma condição, em greve. Por enquanto falamos de economia e a garantia de crédito de apoio a pequenas e médias empresas. Foi hoje assinado aqui em Luanda um memorando de entendimento. O memorando que envolve o Fundo de Garantia de Crédito e o Fundo Africano de Garantia, com valores que rondam os 100 mil milhões de dólares. O acesso ao crédito, que tem sido dos grandes entraves para o empresariado angolano, poderá ver nos próximos tempos maior abertura. Trata-se de uma linha de financiamento concedida pelo Fundo Africano de Garantia, que permite o asseguramento das empresas em termos de facilidade na concessão de crédito para a criação de um negócio. 100 milhões de dólares é o valor que o Fundo Africano de Garantia vai disponibilizar para Angola durante 10 anos. Com esta soma, as pequenas e grandes empresas poderão ter maiores facilidades quanto à concessão de crédito. A recapitalização do fundo prende-se com a necessidade do fundo ter maior capacidade em intervir no mercado, ou seja, aumentando o volume dos projetos garantidos. Portanto, quanto maior fundo, quanto maior for a capacidade financeira do Fundo de Garantia de Crédito, maior projetos serão digamos, garantidos. Tendo em conta a experiência que o Fundo Africano de Garantia traz, portanto, já de algum tempo, e nós queremos aproveitar isto para capacitar os nossos promotores e também o próprio Fundo de Garantia de Crédito. Com o propósito de promover maior facilitação financeira e reduzir os riscos nas transações, o Fundo de Garantia de Crédito e o Fundo Africano de Garantia assinaram nesta segunda-feira um memorando de entendimento que tem como objetivo orientar as pequenas e médias empresas que pretendam obter financiamento através das linhas de garantia, apoiar no desenvolvimento, organização contabilística e financeira. A partir deste novo instrumento de cooperação entre o Fundo de Garantia de Crédito e o African Guarantee Fund, o nosso tecido empresarial passa a contar com mais suporte na busca de financiamento junto dos bancos comerciais. Exortamos o Fundo de Garantia de Crédito a tirar o máximo partido da experiência do African Guarantee Fund nos mecanismos de partilha de riscos adaptados às diferentes realidades do nosso continente, destinados a apoiar as micro, pequenas e médias empresas no seu papel de motores de crescimento. De acordo com o Fundo Africano de Garantia, Angola é um dos países onde o início para um negócio é mais baixo. Por isso, pretendem igualmente tornar as pequenas e microempresas mais atrativas, de forma a desenvolver o continente africano. As soluções passam também pelo apoio aos empresários do setor informal, para permitir a passagem ao formal. Para a efetivação do projeto, a instituição vai trabalhar com os bancos comerciais. Uma das formas será assumir os riscos. Muitas das vezes, os bancos recebem solicitação de financiamento de crédito e não têm como cobrir os riscos das empresas. Então, com a assinatura deste memorando, estamos a assumir a responsabilidade dos riscos e estas empresas podem constituir para os bancos. Com mais de 10 anos de existência, o Fundo de Garantia de Crédito angolano já concedeu mais de 770 garantias, que rondam os 300 mil milhões de kwanzas. Para os próximos 5 anos, o fundo espera apoiar mais de 500 projetos. Agora, dados do mercado sobre a principal matéria-prima do país, o petróleo, que continua a ser negociado abaixo dos $80 e no limite da média aprovada no Orçamento Geral do Estado. O barril do Brent abriu as negociações ligeiramente acima dos $75 nesta segunda-feira. Apesar dos riscos do mercado, especialistas são da opinião que deve-se manter o otimismo. O preço do barril de petróleo Brent, de referência para as exportações angolanas, começou a semana com um certo alívio no valor de $75,94, depois da semana passada ter estado abaixo do valor aprovado pelo Orçamento Geral do Estado.
Angola registra uma certa estabilização na produção de petróleo, fruto das ações e acordos que vem estabelecendo neste domínio com a abertura de novas refinarias, como é o caso da refinaria de Cabinda. Mas a consultora Fish Solution prevê que a produção de petróleo em Angola caia de cerca de 250 mil barris diários até 2031, antecipando uma queda de 0,9% já este ano para o total da região. Já faz um ano desde que se registrou o pico, quando o preço do Brent se desvalorizou em 33,47% em março de 2022. As tensões globais relacionadas com o fornecimento de petróleo, mais a expectativa e melhoria da procura chinesa, impulsionaram a cotação do Brent, que recuperou terreno nesta segunda-feira, avançaram analistas. Observa-se uma ligeira valorização num desempenho bem mais positivo do Brent no mês passado, onde os preços rondavam entre 70 e 80 dólares e agora a oscilação a piscar na casa dos 75 dólares. Altos preços para o barril de petróleo, ainda que prejudiciais no longo prazo para várias economias, é um sinal de excelentes receitas para os países exportadores, caso de Angola, que tem no petróleo o principal produto de exportação. Estão detidos cidadãos que tentaram supostamente furtar um navio petroleiro da Sonangol com recurso a documentos falsos. Segundo o Serviço de Investigação Criminal, o grupo é composto por 10 cidadãos, dos quais 7 nigerianos, um da Serra Leoa, 2 angolanos. Estão ainda identificados no grupo um capitão de navio, marinheiros e 2 agentes de navegação. E avançamos, como prometemos, para a situação no setor da justiça, onde oficiais estão em greve. E de braços cruzados em meio a uma greve que não tem igualmente data para o fim. Os profissionais exigem melhorias salariais e condições de trabalho. O sindicato afirma que está à espera de um pronunciamento de quem de direito sobre o assunto. A greve dos oficiais de justiça de Angola, ligado aos tribunais de primeira e segunda instância, nomeadamente o Tribunal da Relação e Tribunais Comuns, que começou na passada segunda-feira, 20 de março, tem estado a criar vários constrangimentos aos utentes que acorrem às casas da justiça. Cheguei aqui quando eram 7 horas. Já só percebemos que há uma greve aqui dentro da mesma instituição. Até agora não temos nenhuma resposta, ninguém nos diz nada, ninguém nos atende. Até agora nada mesmo. A minha razão é consoante a minha multa que me passaram. Passaram a multa num domingo às 21 horas. Eu vim cá pagar a multa em contexto de multa de pessoas. Acabo de conhecer que esta instituição, que é o tribunal, está em greve. Isso me surpreende, sendo que a documentação que faz a circulação da pessoa, sem aquilo não vamos fazer nada. Agora, nós pretendemos que pessoas de direito que fazem qualquer coisa por nós. É verdade, sim, que nós temos agendas e compromissos com os clientes, na verdade, não é? Peças existem que devem ser dadas entradas e até o momento, pronto, essa greve cria algum constrangimento e constrangimento esse que se vai se repercutir naquilo que são os prazos que nós temos para cumprir com os processos nesses casos. Portanto, queríamos que o Ministério da Justiça, não é, entendesse, não é, portanto, a questão divergente que existe entre o Ministério e os operadores, né, dos tribunais, para que possam ultrapassar esses conflitos e nós levar avante a nossa atividade vamos lá, jurídica nesse caso, não é? O sindicato alega que até o momento não houve nenhum pronunciamento do Conselho Superior da Magistratura, conforme o esperado, e garantem que a greve vai continuar até o dia 14 do mês de abril. Enquanto não decorrer, não existir nenhum acordo, nenhum pronunciamento positivo para o SOJA da parte do Conselho Superior da Magistratura, nós vamos estar sempre parados à espera que o Conselho nos diga alguma coisa. A classe dos oficiais de justiça de Angola reivindica por melhores condições de trabalho, promoções na carreira, bem como a aprovação do estatuto remuneratório, entre outros. Em função do atual quadro, a nossa equipa de reportagem esteve no Conselho Superior da Magistratura Judicial, porém ninguém se mostrou disponível a falar à Rede Girassol.
No próximo bloco, a agenda parlamentar e a situação da violência contra a mulher e direitos humanos. E ainda hoje olhamos também para a dinâmica do trabalho no novo Aeroporto Internacional de Luanda, onde esteve em visita o Presidente da República. Continue ligado ao Girassol Jornal, nós voltamos a seguir. Até já! Já de volta com notícias no Girassol Jornal, o Presidente da República esteve hoje em visita de campo, trabalhou no Aeroporto Internacional de Luanda, uma jornada que se resume em constatação do trabalho em curso. Detalhes de finalização que antecedem a entrada em funcionamento da infraestrutura, previsto para dezembro do presente ano. O Presidente da República revelou que o governo angolano está em negociações com a Boeing para reforçar a frota de aviões para a Companhia de Bandeira Nacional. A TAG terá novos aviões de longo curso para responder às exigências do Aeroporto Internacional. Dr. Antônio Agostinho Neto. João Lourenço visitou o novo Aeroporto Internacional de Luanda e recebeu explicações sobre o grau de execução das obras. Devo dizer que a atual frota não deixa de dignificar a nossa companhia. Ela já dignifica a nossa companhia. Agora, em termos de número de aeronaves, é evidente que com uma infraestrutura da dimensão deste novo aeroporto internacional, o ideal será, com certeza, aumentarmos a dimensão, o tamanho da nossa frota, sobretudo dos aviões para fazerem os voos internacionais. Nós estamos a negociar com a Boeing, esta é uma negociação que já leva algum tempo e queremos acreditar que desta vez sim vamos acabar por negociar um novo pacote de aviões Boeing para o longo curso. O Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto possui 2 pistas duplas e tem a capacidade para receber aeronaves do tipo B747 e A380, atualmente o maior avião comercial do mundo. Este será um dos maiores aeroportos da África, com capacidade para receber 15 milhões de passageiros e 50 mil toneladas de mercadorias por ano. O Presidente da República assegurou que tudo está a ser feito para que até dezembro deste ano o novo Aeroporto Internacional de Luanda esteja em funcionamento. João Lourenço explicou também que antes da inauguração daquilo que chamou de Aeroporto do Primeiro Mundo, todas as empresas e companhias estrangeiras que operam no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro deverão mudar-se para o novo aeroporto. Em princípio, todas as companhias aéreas que hoje já operam no aeroporto 4 de fevereiro, portanto, todas elas vão se passar para aqui e é nosso desejo que outros países, outras companhias passem, a partir de agora que teremos um aeroporto do primeiro mundo, passem também a operar, ou seja, venham a acrescentar ao leque de companhias aéreas que hoje já operam para o aeroporto 4 de fevereiro. Localizado na zona do Bom Jesus, município de Icoli-Bengo, o novo aeroporto contempla a construção de raiz de uma cidade aeroportuária e a construção de vários empreendimentos como hotéis, lojas e supermercados, que poderão criar novos postos de trabalho, particularmente para a juventude. Em relação à acessibilidade ao novo Aeroporto Internacional de Luanda, existem projetos em execução. Aqui foi possível ver a construção do metro de superfície que ligará o novo aeroporto, passando por algumas zonas da cidade capital. Na Assembleia Nacional, a agenda parlamentar foi hoje dominada por reflexões em torno da violência contra a mulher e direitos humanos. Voltaram a estar sobre a mesa as grandes preocupações ligadas ao índice de violações e a necessidade de medidas mais rígidas de combate a este fenómeno. Uma vez mais, o debate sobre a violência contra a mulher e os direitos humanos chegou à sede do Parlamento angolano. O papel da Assembleia Nacional no combate a este tipo de crime foi abordado numa conferência que juntou na Casa das Leis parlamentares, ativistas, membros do Executivo e representantes do sistema judicial. A violência contra a mulher constitui a principal forma de violação dos seus direitos humanos, atingindo-a no âmago
da sua dignidade enquanto ser humano, no seu direito à vida, à integridade física, psicológica, intelectual, sexual e patrimonial. Nada justifica a violência, nada mesmo. O diálogo deve prevalecer. No seio da família, no relacionamento, não deve haver prepotência. Uma educação para a cidadania poderá prevenir casos de violência contra a mulher. Por outro lado, a magistrada do Ministério Público, Elizabeth Cuco Coche, referiu que o aumento de denúncias sobre abusos sexuais contra menores é fruto da condenação destes atos por parte da sociedade. Os casos de abuso sexual a menores e violência doméstica sempre existiram, e mesmo nesse número que nós vemos agora. O que se passa é que agora temos maior acesso à informação, as pessoas deixaram de considerar, deixaram alguns tabus, porque era tabu, não é? Levar isso ao conhecimento, até por uma questão de discriminação e tudo mais. Então as pessoas retraíam-se, mas hoje em dia as pessoas estão mais esclarecidas e vão levando ao conhecimento das autoridades. Apesar de tudo o que tem sido feito em matéria educativa, para que a educação escolar eduque para a cidadania e no âmbito da prevenção contra a violência doméstica e outros males sociais, sem querer impor aqui algum critério pedagógico, é fundamental que a escola eduque para a prudência, eduque para a temperança, impor limites aos nossos comportamentos. Ainda hoje, um grupo de deputados moçambicanos esteve no Parlamento para estreitar laços de cooperação com os representantes do povo angolano. A situação político-militar em Moçambique caminha para a sua estabilidade. Todavia, as questões que têm a ver com a paz e o fim do terrorismo no norte do país ainda estão entre as preocupações do governo moçambicano e dos deputados da Assembleia da República daquele país. Hoje conseguimos libertar a maior parte dessas zonas. Não temos bases, digamos assim, instaladas, confirmadas de terroristas, mas naturalmente terrorismo é terrorismo, nunca sabemos quando é que atacam. Então está numa posição mais defensiva e graças à presença militar das tropas da SADC, naturalmente. Sobre as informações que dão conta da repressão policial a um grupo de manifestantes na sequência da morte do rapper Azagaia na semana passada, o parlamentar argumentou que determinadas figuras tentaram fazer aproveitamento político da situação. E houve, na nossa perspectiva, algum aproveitamento de algumas pessoas que queriam fazer uma manifestação, mas fazendo aquele um movimento de atitudes contra o governo, contra as populações. O aproveitamento foi político. Aí não temos dúvidas sobre isso. E há políticos bem identificados que estiveram a participar neste evento e, naturalmente, as forças de defesa e segurança têm a obrigação de assegurar a tranquilidade. Atualidade internacional com a Rússia na ordem dos destaques. O país garante que tem armas capazes de destruírem os Estados Unidos da América. E junta-se a nós agora, Janete, meio-dia, com o compacto da atualidade internacional. Janete, boa noite. Sei que tens outros assuntos, mas continua o braço de ferro, Estados Unidos, Rússia. Boa noite, Kina e Simeão. Boa noite a si que nos acompanha. Exatamente, continuamos nesta coisa de vamos, não vamos. Parece que a guerra na Ucrânia é mais entre os Estados Unidos e a Rússia. Especialistas estão nesta coisa de analisar. Não sabemos se estamos realmente na iminência de uma terceira guerra mundial ou não, mas vamos ver no que dá. O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, disse que é ignorante e perigoso o fato de os políticos norte-americanos considerarem que são capazes de lançar um ataque preventivo com mísseis, deixando os russos sem condições de responder. Patrushev disse que a Rússia possui armas modernas únicas capazes de destruir qualquer adversário, incluindo os Estados Unidos da América, em caso de sentir que a sua existência está ameaçada. Veja a seguir outras notas internacionais. Várias pessoas saíram hoje às ruas de Nairobi, capital do Quênia, para manifestar contra o aumento do custo de vida. Diante das manifestações proibidas pelas autoridades, foi aumentado o número de polícias na rua.
Os agentes da ordem usaram gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar os manifestantes. Os protestos surgem em resposta ao incentivo do líder da oposição, Raila Odinga, que neste domingo reiterou o apelo às manifestações contra os efeitos da inflação. O Ghana deve receber no próximo ano um pacote de ajuda de 139 milhões de dólares com a visita ao país da vice-presidente dos Estados Unidos, Pamela Harris, para o fortalecimento das relações bilaterais. Espera-se que Pamela anuncie a ajuda durante o seu périplo pelo continente africano, uma iniciativa encarada como um esforço de Washington para reduzir as influências da Rússia e da China, principal credor do país em África. A vice-presidente dos Estados Unidos manteve hoje um encontro com o presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo, e deverá visitar igualmente a Tanzânia e a Zâmbia. Milhões de pessoas foram afetadas pela paralisação de serviços levada a cabo pelos trabalhadores de aeroportos e estações de autocarros e comboio em toda a Alemanha. Os trabalhadores aderiram às greves de 24 horas em resposta à convocatória dos sindicatos Verde e Ferroviário e de Transportes, à medida que os preços mais altos dos alimentos e da energia prejudicam os padrões de vida na Europa. Estas são consideradas as maiores greves da Alemanha nos últimos tempos. Em consequência da paralisação, 2 dos maiores aeroportos do país, Munique e Frankfurt, suspenderam voos, enquanto os serviços ferroviários de longa distância foram cancelados. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que os Estados Unidos devem respeitar a economia de mercado e o princípio da concorrência justa para parar de suprimir empresas estrangeiras. Mao Ning fez estas declarações hoje ao responder a uma pergunta sobre o fato de os legisladores americanos estarem a avançar com um projeto de lei que aborda preocupações de segurança nacional relacionadas ao aplicativo de vídeos TikTok. Os Estados Unidos alegam que o governo da China tem acesso aos dados dos usuários do aplicativo, fato que gera entre os americanos preocupações com a segurança nacional. Está contada a atualidade internacional. Aqui nesse Simeão vamos continuar a acompanhar o desenrolar dos fatos. Boa continuação. Obrigada, Janete. Muito obrigada pelas tuas informações. Estamos juntos, Janete. Uma nova pesquisa sobre a crise demográfica que afeta a China. E que traz desenvolvimentos ligados ao medo do aumento do custo de vida e a famosa política do filho único no gigante asiático. Uma pesquisa da Liga da Juventude Comunista da China, realizada em 2021, estima que mais de 40% das mulheres jovens que moram nas cidades não têm planos de casar nem de ter filhos. Atualmente, 875 milhões de habitantes, que representam 60% da população do país, têm idade de trabalhar. O governo chinês declarou que nos próximos 5 anos esse número pode cair para 35 milhões. A idade de aposentadoria para os homens na China é de 60 anos e para as mulheres de 55. Mas à medida que a população envelhece e as taxas de natalidade diminuem, surge a preocupação de que um dia os trabalhadores chineses não consigam sustentar as pessoas que se aposentaram. O envelhecimento da população está a pressionar os serviços sociais do Estado. A economista chinesa Loi Xinhong disse que o número de aposentados é maior do que de contribuintes, gerando assim uma queda das contribuições para os fundos de pensão desde 2014. No ano passado, a China lançou o primeiro programa de aposentadoria privada em 36 cidades para permitir que os cidadãos abrissem contas de aposentadoria nos bancos para comprar produtos de investimento, como fundos mútuos. Até o ano passado, muitos economistas consideravam que o crescimento chinês ultrapassaria o dos Estados Unidos da América até o final de 2030, uma previsão que foi descartada devido à diminuição da taxa de natalidade na China. Já de volta com a informação e falamos dos prémios sírios. A seguir, a data oficial, ou seja, a gala oficial já tem data marcada. Deve acontecer na quinta-feira. Os prémios sírios são uma organização da Deloitte Angola e visam distinguir a excelência na gestão de empresas e organizações, sem deixar de parte a componente da responsabilidade social. Após 2 anos de paralisação devido à pandemia da Covid-19, foi retomada a edição dos Prémios Sírios, que visa reconhecer as boas práticas das empresas, empreendedores e gestores. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, presidente da mesa de júri, elevou o rigor técnico pelo trabalho desenvolvido, que permitiu a devida avaliação do corpo de jurados. É disto
de que se tratam os prémios sírios, da importância do conjunto, da harmonia entre o individual e o coletivo, entre a tradição e a inovação. Entre as muitas candidaturas recebidas de organizações atuantes em diversos setores e províncias do país, eleger apenas uma lista de nomeados é uma tarefa de dificuldade acrescida, mas que o júri soube cumprir com base em critérios objetivos e uma rigorosa avaliação. Eu posso dizer que houve categorias que foram muito participadas, nomeadamente os temas da responsabilidade social, com um volume muito significativo e uma qualidade muito grande de candidaturas, mas também o empreendedorismo e também quer o capital humano, quer o desenvolvimento tecnológico. Os prémios sírios em Angola passam a excluir devedores fiscais e empresas com créditos mal parados junto das instituições financeiras e aquelas com processos judiciais condenáveis. Para esta edição, em que a gala vai se realizar no final deste mês, as empresas Bodiva, Recredit e o PCA da Recredit viram as suas candidaturas excluídas por conflitos de interesse. Entre as muitas candidaturas recebidas de organizações atuantes em diversos setores e províncias do país, eleger apenas uma lista de nomeados é uma tarefa de dificuldade acrescida, mas que o júri soube cumprir com base em critérios objetivos e uma rigorosa avaliação. Os excluídos têm ligação com membros do corpo de jurado e, por uma questão de transparência no processo, poderão aguardar por uma outra edição, esclareceu a presidente da mesa de júri. Outra inovação dos prémios sírios foi o alargamento para os candidatos de todas as províncias de Angola. Tivemos um conjunto de candidaturas de todas as províncias, de Cabinda ao Cunene, e isso também ficou refletido na própria lista dos nomeados, o que reflete a qualidade dos projetos que foram apresentados ao júri das diversas províncias. Dentre as categorias consta o Prémio Empresa do Ano do Setor Financeiro, Empresa do Ano do Setor Não Financeiro, Prémio Empreendedorismo, Prémio Responsabilidade Social, Prémio Sustentabilidade. Destaca-se também o Gestor do Ano, Prémio Programa de Desenvolvimento do Capital Humano e no setor das telecomunicações é destaque a categoria Prémio Programa de Desenvolvimento Digital Tecnológico. A proposta de nova Lei Geral do Trabalho que está em aprovação na Assembleia Nacional continua a beneficiar de contributos para o seu enriquecimento. A licença de parte para mulheres é um dos pontos que mais tem sido debatido. Vale lembrar que a proposta prevê 6 meses. Recentemente, a deputada Florbela Malaquias defendeu que a licença de maternidade passasse de 3 para 6 meses. Na sua justificação, a também presidente do Partido Humanista de Angola alegou que o tempo concedido pela Lei Geral do Trabalho em vigor já não se adequa à realidade das mulheres. A especificidade das mulheres exige licença de maternidade de 6 meses pela saúde física e psicoafetiva da mulher e da criança. Como não se sente abandonada a criança que conta com a mãe quando ela não está presente? Entretanto, a proposta que se encontra no Parlamento e que começa a ser discutida na especialidade nos próximos dias mantém os 3 meses de licença e mais um de acréscimo. Todavia, neste 4º mês, o empregador não será obrigado a fazer o pagamento do salário. A trabalhadora que optar por esta licença durante aquele mês não será remunerada. Ao contrário dos 3 em que o Instituto Nacional de Segurança Social garante integralmente o pagamento das prestações para que essa trabalhadora que está em casa, não está a produzir, possa ter aqui os rendimentos salvaguardados. Para este período de 30 dias adicionais, opcionais,
em princípio, não haverá remuneração. Há outro detalhe em relação a essa licença de complementar de maternidade, que é, e permitam mesmo aqui usar a expressão técnica, é um direito potestativo. O que é que isso significa? Que a trabalhadora exerce-o independentemente da vontade do empregador. Só tem de comunicar. Pedro Felipe reafirmou também que, caso seja aprovada a proposta de lei, os pais poderão beneficiar de uma dispensa para participar dos primeiros dias de vida dos filhos após o nascimento. Os pais também têm o direito, mais do que o direito, têm a obrigação de acompanhar os seus filhos nos primeiros dias de nascimento. Não ignoramos as especificidades culturais, sociais que existem, não ignoramos isto e não ignoramos o papel preponderante das mães nesta fase inicial de vida dos filhos. Todavia, não podemos deixar os pais completamente à margem e, portanto, 24 horas, como é prática atualmente, entendemos que não é suficiente. Estamos aqui a propor 15 dias, todavia, os deputados, que são os representantes soberanos do povo angolano, poderão, no final, decidir em que direção apontam. No briefing do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, fizeram igualmente parte da agenda temas como o PAP, Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, e o Instituto Nacional de Segurança Social, INSS. Depois do fim de semana agitado, está a reposta calma na Avenida Comandante Valódia, palco do desabamento de um edifício antigo que tinha 6 andares. Com a conclusão da operação de limpeza, as autoridades deram início a um processo de averiguação do estado e de outros edifícios à volta. Enquanto isso, dá-se igualmente tratamento ao caso dos mais de 130 milhões de kwanzas encontrados no local. A circulação na Avenida Comandante Valódia é interdita neste sábado devido à queda de um edifício antigo de 6 andares, voltou à normalidade nesta segunda-feira. Nesta tarde fizemos uma ronda ao local do incidente e pudemos registrar o movimento naquela avenida. Encontramos também algumas famílias a recolherem alguns bens que não ficaram danificados no incidente. Chamou-nos a atenção o mau estado em que ficou o edifício que se encontrava à direita e que neste momento já está interdito. Esta é a zona dos antigos armazéns da Macambira, no Rangel, e é aqui onde estão a ser depositados os resíduos provenientes do edifício que desabou na madrugada de sábado, aqui em Luanda. Neste momento, o local encontra-se vedado porque há relatos de que os populares invadiram este espaço tão logo os resíduos começaram a chegar. A desgraça de uns pode ser a alegria de outros, pois estes jovens que trabalham nas imediações da antiga Macambira falam de que foram à procura. Simplesmente as pessoas não foram a contar com dinheiro, foram porque para tirar os ferros, para irem pesar. Sabe, quando cai um prédio tem sempre aqueles AC, tem sempre ferros, então as pessoas têm partido que é para levar, mas as pessoas que foram lá para recolher o ferro, por último, depois começaram a ver dinheiro, que começou a aparecer lá. Se estavam à procura de dinheiro, se estavam à procura de uma outra coisa, isso aqui eu não sei como explicar. Mas o que eu estou a vir aqui buscar é só ferro. O que nós queremos aproveitar, né, é o ferro, esses ferros da forma que estamos a ver aqui, por isso que eu vim até com um alicate. Nos escombros do edifício foram encontrados mais de 30 milhões de kwanzas. E este economista explica qual é o destino que deverá ser dado aos valores retirados. Todas as pessoas e empresas que têm valores muito grandes, muito altos, digamos assim, em valor consigo e à sua guarda, também correm riscos. Riscos de roubo, riscos de situação que pode pôr em causa ou em risco a vida das pessoas e de património, pois se meliantes conhecerem a existência deste dinheiro, pode acontecer situações menos boas para estas pessoas que guardam estes valores. São valores que escondem outras realidades que podem induzir a situações de investigação criminal. Além do mais, também é um sinal de que as autoridades têm que ver muito mais a situação destes dinheiros que não estão contabilizados,
que é difícil a prova, e aqui eu penso que o dono ou os donos deste dinheiro provavelmente não vão comparecer a reclamar esse dinheiro, pois as autoridades policiais de investigação criminal farão um trabalho de investigação da proveniência, da origem deste dinheiro. Logo, o dinheiro, se não for reclamado e em tempo útil, será a favor do Tesouro Nacional. De acordo com as últimas atualizações das autoridades, as equipas vão continuar com os trabalhos no local do incidente e, neste momento, já boa parte do entulho foi removido. Investimento a nível dos transportes ferroviários. Estão em construção em Luanda estações que espera-se que, depois de concluídas, venham garantir uma melhor dinâmica de funcionamento. Trata-se de um investimento de vários milhões de dólares aplicados em infraestruturas de alto padrão arquitetónico e com vantagens, da qual se pretende possa gerar novos empregos. Esses comboios do caminho de ferro de Luanda passam a parar em 4 novas estações ferroviárias orçadas em 200 milhões de dólares que começaram a ser construídas em julho de 2017, tais como a do Bungo, Museques, Viana e Bahia, que podem ser concluídas neste ano, segundo o Ministério dos Transportes. Na estação do Bungo, que vai ter uma capacidade superior às demais, isto é, para servir 2.200 passageiros por dia, e na do Museques, os passageiros pedem que se melhore os problemas de saneamento básico e o número de profissionais. As sombras, não é? Mudar também o modelo das cadeiras, onde os passageiros sentam. É bem, porque estas antigas já estão um pouco degradadas e também não tem saneamento básico nas casas de banho, que é uma melhor valia para nós, os passageiros. Normalmente as casas de banho estão totalmente sujas, nem dá para utilizar. Isso decorre, nós fazemos nossas necessidades fora do... Como é que se diz? Sim, fora da estação. E nesse caso estamos a prejudicar a nossa cidade, sujando ela. Então, preciso que ponham água nas casas de banho e limpem constantemente. A construção das novas estações é bem-vinda para todos, mas é que devem primeiro construir o ser humano que vai dirigir as novas construções. Nas novas estações, mais ou menos, quase em tudo, na acomodação dos passageiros em primeiro lugar. A boa recepção, os funcionários receberem devidamente, os passageiros serem bem acomodados, esse é o essencial. Aqui no município de Viana, praticamente a estação está a degradar-se, conforme pode perceber a partir destas imagens. Mas do outro lado está a ser construída uma nova estação numa área de 7.256,84 metros ao quadrado. Tudo para facilitar a mobilidade dos cidadãos a nível da província, principalmente para aqueles que pretenderem ter acesso ao novo aeroporto internacional. E os passageiros pedem novos serviços. Que mudasse, pelo menos na área da restauração, que tivesse restaurantes para acolher o pessoal, uma hospedagem, isso... Pessoas que vêm de viagem, chegam a estar na capital. A construção das novas estações está sendo boa, também uma parte que está a ajudar mais a população, no caso os que estão de viagem, porque pelo visto que estão a ver, as pessoas quando vêm de viagem, quando descem do comboio, têm a possibilidade de repousar numa sombra. E antigamente não tínhamos isso. E o porta-voz do Caminho de Ferro de Luanda garantiu que as novas estações vão permitir a abertura de novas rotas, mas que estão preocupados com a destruição dos equipamentos. Essas estações vão também servir o novo aeroporto. Está também a ser construído um novo ramal, como já disse, que vai ligar a linha geral a partir da estação do Baia ao novo aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. E este ramal, que ainda nem sequer está terminado, está a ser construído, que é sistematicamente vandalizado com o furto dos pandrós que já fiz aqui referência. Naturalmente os horários serão reestruturados e na altura vamos naturalmente anunciar publicamente. De acordo com o Ministério dos Transportes, em 2022, a empresa Caminho de Ferro de Luanda transportou
mais de 642.345 passageiros e arrecadou 179.528.211 kwanzas, em função do preço subsidiado da tarifa para passageiros do circuito urbano e interurbano. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Teatro, com reflexões aos mais variados níveis, particularmente artísticos. O teatro, que é um dos atrativos que aos poucos perde a ação no nosso mercado, fator também que é atribuído à falta de incentivos, em alguns casos. A mensagem do Dia Mundial do Teatro, que hoje se assinala, apela ao encontro da essência perdida da humanidade. Uma das comemorações mais importantes deste dia é a circulação da mensagem internacional do Dia Mundial do Teatro, através da qual, a convite do Instituto Internacional do Teatro, uma figura de reconhecimento mundial, partilha as suas reflexões sobre o tema do teatro e da cultura da paz. Este ano, a autora da mensagem foi a atriz egípcia Samia Ayoub. A mensagem fala do reencontro com o ser humano livre e tolerante, reconhecendo no teatro e na sua capacidade de representação da vida, sob todas as perspectivas, a possibilidade de enfrentar as trevas da ignorância e do extremismo. O Instituto Internacional do Teatro é um organismo afeto à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. O Dia Mundial do Teatro assinala-se a 27 de março desde 1961. Por ocasião da data, o ministro da Cultura e Turismo, Filipe Zau, enalteceu o trabalho que considerou relevante, desenvolvido por alguns dos grupos teatrais, que do pouco continuam a fazer muito em prol do teatro em Angola. Filipe Zau endereçou também felicitações a todos os que fazem da representação a sua forma de estar como operários da cultura. E assim terminamos esta edição do Girassol Jornal de segunda-feira, referente ao dia 27 de março. Estamos muito gratos pela companhia de sempre. Voltaremos a estar juntos amanhã, seguramente.